Antes do sono, minha mente diz pra mim que meu sonho não é só meu, que não posso desistir. Me chamam de linda, e que meu cabelo black, que minha trança, que meu dread, que a cor da minha pele, que meu seio, que meu meio, que meu balançar, que minha bunda, que me amarra, e que eu sou gostosa, e que isso me basta. Basta? Aí eu sigo comendo calada, tudo e toda humilhação, beliscão de patrãozinho, maridinho, capitão, lavando roupa, tomando porrada, trabalhando e dando na mão, pra me sentir um pouco mulher, na hora do tesão, que nada, sou guerreira, pensante, me cuido, me defendo, mudo o rumo da história na atitude por direito. Erro, acerto, leio, escrevo, liberto-me, desprendo, contesto, me imponho, me respeito, me respeite. A minha carne não é mais barata, tão pouco está à venda. Aí, irmã de luta, vem comigo, não se renda. O princípio do combate se dá na consciência. Valei-nos, Carolina Maria de Jesus. Dai-nos inteligência. Nega preta, sua linda, te quiseram dominar, mas teu sangue é real. Nasceste pra reinar. África, mãe, matriz de todos nós. Quero todo o teu amor no peso da minha voz. África, mãe, matriz de todos nós. Quero toda a tua dor no peso da minha voz. Museu de Arte Negra, Novos Caminhos. Afronautas, boa noite, bom dia, boa tarde para quem assistiu nos demais horários. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos muito bem-vindos. Abrindo mais uma vez a coluna IP Afro com essa performance do nosso queridíssimo Milson Santos, nesta edição, acompanhado pela aluna. Estou tentando ver aqui o sobrenome dela, Júlio, se você puder me ajudar aí, porque eu não gravei o sobrenome dela. Essa moça linda, talentosa aí, acompanhando o Milson na performance da nossa coluna de hoje, coluna IP Afro, cujo tema é Museu de Arte Negra, Novos Caminhos. Muito bem. Deixa eu dialogar rapidamente aqui com vocês, enquanto vocês nos ajudam a impulsionar nossa programação. Nós estamos no YouTube, Pensar Africanamente, estamos no Facebook, Pensar Africanamente. Onde você estiver, já deixa seu like, pega o link, dissemina geral. Então, são vocês que cumprem esse papel para nós,
porque nós não conseguimos impulsionar nossas programações. Conversávamos agora há pouco com Júlio Menezes, todas as nossas tentativas são negadas. Então, é o racismo algorítmico, né? Mas vocês estão aí nessa parceria forte, fantástica com o Pensar Africanamente. Então, pega o link, dissemina geral e avisa que o Pensar Africanamente já está ao vivo e as pessoas que seguem vocês vão se juntar a nós. Deixa eu puxar aqui para a sala, então, nosso convidado, nossa convidada de hoje. Falta uma das convidadas, mas tranquilo, a pessoa já disse que está chegando aí. Então, por enquanto, está aqui conosco o Júlio Menezes Silva e a Thaís Irocco, mas a Thaís Basílio daqui a pouquinho entra também. Então, é isso, gente. Contando com vocês. Tá. Não, Júlio, eu já digo para você, não tem grandes problemas, é a mesma coisa. Ela vai entrar no link, a Thaís Basílio, gente, só um minutinho orientando ela aqui para entrar. Ela vai entrar no link, vai se identificar ou usando a conta dela de Facebook, ou Gmail, ou YouTube, e ela vai cair na sala. Mas daqui a pouquinho, qualquer coisa, durante sua fala, eu entro em contato com ela. Muito bem. Dando sequência aqui, gente, coisas de transmissões ao vivo, né? A gente vai transmitindo, vai cuidando aqui da questão técnica, vai orientando as pessoas, e daqui a pouquinho a gente está com o conteúdo que vocês tanto estão aí aguardando para poder acompanhar. Muito bem, eu estou pedindo a vocês que... Bom, compartilhem. A Thaís já está aqui também entrando na sala, deixa eu puxar ela aqui, pronto. Estamos com a tela completa, e que belíssima tela, né, gente? Bem-vinda, Thaís. Dando sequência, então, eu vou fazer aquela apresentação rápida, resumida, das pessoas que estão no nosso diálogo de hoje. Eu digo resumida porque são pessoas que, embora jovens, têm uma imensa trajetória, e a gente, então, traz só a chamada mini-bio. O Júlio Menezes da Silva está sempre aqui conosco, já que ele compõe a equipe Piafro, ele que é jornalista e agora mestre em História da Arte. Atua no Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros IPEAFRO e coordena o projeto Museu de Arte Negra no ambiente virtual. O MAN, que vocês acompanham aqui no canal desde a época em que ele estava sendo desenvolvido, organizado. Vocês acompanham. Quem não acompanhou, pega aí na coluna IPEAFRO todo o histórico, todo o processo de organização e de estruturação do Museu de Arte Negra em ambiente virtual. Está aí à disposição de vocês. A Thaís Basílio, que é carioca, graduada em Artes Visuais pela UERJ, pós-graduada em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação pela Federal do Rio de Janeiro, mestranda em Linguagens Visuais também pela Federal do Rio de Janeiro. Em 2022, foi selecionada para a residência artística Elan, no Galpão Bela Maré. Em 2023, inaugura Corpo Máquina, sua primeira exposição individual no Sesc de São João de Meriti. Entre as suas exposições estão Poéticas Femininas na Periferia, no Paço Imperial, e Suburbanidades, no MAC de Niterói. Thaís explora, através da pintura, instalação e videoarte, estudos dos corpos subalternos forjados pela era da informação. E a Thaís Irocco, artista visual multimídia, arte educadora, integrante do Movimento Nacional Trovoa, Rio de Janeiro, mixando fragmentos de memórias, imagens e territórios para refletir sobre as relações ancestrais configuradas na espiral do tempo. A artista se apropria de ferramentas de pesquisa, registros familiares e autorretratos para elaborar exercícios disparadores de uma experiência estética e política. Em 2024, participou das exposições Atlântico Vermelho, na ONU, Genebra, Abolicionistas Brasileiras, no Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro, entre outras.
Aí na nossa descrição do YouTube tem um pouquinho mais sobre a trajetória dessas duas artistas e pesquisadoras que vocês podem acompanhar. Só para lembrar, você ainda tem como participar do sorteio que está previsto para hoje, porque o sorteio vai ser feito por volta de 20h30, então você ainda tem como participar. Mais uma vez, estamos sorteando, o IPEAF está oferecendo para sorteio 2 exemplares do catálogo MASP, da exposição Abdias Nascimento, uma artista pan-americana. Só para lembrar, viu, gente? É só aqui que vocês conseguem exemplares do catálogo dessa exposição, tá? Aproveitem. Se ainda não foi lá interagir, eu tô olhando aqui, gente, os comentários do chat não estão entrando aqui para mim. Não sei o motivo. Depois eu vou verificar. Mas só para testar, gente, vocês que estão aí, se identifiquem por gentileza. Coloca de onde vocês estão também, que nos dá uma dimensão aí de quais regiões do país e até de fora do país a gente tem pessoas acompanhando aí. E lembrando, vamos disseminar o link. São vocês que dão visibilidade para as nossas pautas. Se dependermos do algoritmo, não chegaremos a lugar algum. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, onde você estiver, dá seu like, pega o link, compartilha geral. Muito bem, a gente vai, então, já passar para o Júlio Menezes. Bem-vindo de volta, Júlio, por gentileza. Sua apresentação está aqui, quando quiser é só pedir, tá? Valeu, Silvânia, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Agradecer a Thaís, Basílio e Iroco. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É muito importante a gente construir essa história, né, dar continuidade a essa história que não é minha, não passa pelo IPEAF, mas é uma história da ancestralidade de forma ampla, né? Pensando o projeto e a continuidade do Museu de Arte Negra. Quero agradecer a presença de cada um dos astronautas que estão aqui fazendo esse espaço seguir adiante, esse ato político que a gente faz desde 2020, lá da pandemia, né? Lembrando que essa parceria do Teatro com o canal Comparativamente, ela surge de uma necessidade pandêmica, né? Todo mundo isolado, e aí a CBN nos convida, e desde então a gente parceria é muito mais do que simplesmente uma live, uma política, a construção de uma memória no presente. Bom, Silvania, sem mais delongas, eu queria mostrar aí algumas coisinhas que eu trouxe, que eu preparei, e hoje eu fiz um negócio diferente. Eu preparei uma espécie de editorial, considerando que nós estamos no meio da Olimpíada e que o protagonismo da Olimpíada no Brasil está ligado, o sucesso do Brasil está ligado diretamente às mulheres, especialmente às mulheres negras. Então, eu pensei no editorial, se você puder botar na tela aí. Sim. Que eu quero mostrar aqui. Eu continuo, eu acho que a gente está com um pequeno bug aqui, Júlio, porque continua dando vídeo privado, então, enquanto você está começando aqui, eu estou tentando ver o que está acontecendo, viu? Tá bem. Mas eu estou conseguindo mostrar aí o que eu estou mostrando, né? Sim, está aqui para a gente. Então tá bom, vamos lá. Pensar aí nesse Museu de Arte Negra Novos Caminhos, a nossa coluna, o tema da nossa coluna de agosto, e trazendo aí, como a gente sempre traz, a pintura do Abdias Nascimento, quilombismo, que é uma homenagem a Exu Ogum, é o símbolo, inclusive, que traz também a referência ao IPEAFRO, né? Então é uma pintura bem interessante que ele fez em 1980, já muito próximo do retorno dele do exílio, então trouxe aí para abrir nossos caminhos aqui nessa noite de hoje. Eu queria destacar essa imagem aqui, porque o que acontece, né? Talvez essa seja a grande imagem da Olimpíada, de uma forma como um todo. Eu sou jornalista de formação, eu tive a oportunidade de cobrir Copa do Mundo, né? Trabalhei um tempo no Sport TV, então eu acho que o esporte ele traz muitas lições, né, para a gente, né? E pensar esse esporte
como parte de uma sociedade ampla, de uma sociedade complexa, é bastante interessante, e principalmente a gente trazendo essa imagem. Rebeca Andrade, não preciso explicar muito, acho que todo mundo de alguma forma viu essa imagem, mas é como a gente vê algumas nuances de como é difícil para a gente e como é importante a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, dando continuidade a um trabalho que começou lá na década de 50, né, no contexto de criar um museu, pensando em valorizar a arte feita por mulheres, arte feita por pessoas negras, mas não só, mas fundamentalmente por isso, né? Então, é a grande imagem da Olimpíada. E olha o que o nosso Ministério das Comunicações fez com essa imagem, agora numa postagem recente, no dia 6, o nosso ministério fez exatamente isso para divulgar uma campanha, o ministério comandado pelo senhor Juscelino Filho, do União Brasil, um governo em tese progressista, suprime a Rebeca Andrade, apaga a Rebeca Andrade do alto do pódio, a maior atleta da história do Brasil, entre homens e mulheres, ela é a maior atleta do Brasil, e aí a comunicação do Ministério faz isso para divulgar o programa Computadores para Inclusão. E aí eles fizeram esse post, e antes das Olimpíadas, no dia da abertura, o outro ministério, comandado pelo senhor André Fufuca, do PP, que compõe o governo progressista, faz isso aí, ó. Ministério do Esporte, todo mundo aguardando o nosso barco. Aí bota um macaco numa lancha esperando a delegação brasileira. Isso aconteceu agora, nos dias de hoje, há 2, 3 semanas, e a gente pode perguntar, né, o que isso tudo tem a ver com arte? Tudo, porque é parte de um racismo que muita gente chama de institucional, chama de estrutural, mas é parte de um racismo que insiste em bater, em apagar, em se revelar, seja no governo de esquerda, seja no governo de direita. E aí eu lembro a nossa mestra Sueli Carneiro, né, que diz que entre a esquerda e a direita eu continuo preta. Então acho que vai muito por aí, né? E essa PEC da vergonha, que é a anistia dos partidos, que vai trazer, que propõe a anistiar os partidos por não terem cumprido as metas de cotas, é mais uma parte disso, né? E, por outro lado, a gente volta e vê essa imagem de um país que dá certo justamente quando ele aposta e investe em pessoas negras e mulheres negras. Então, toda essa contradição, eu quero dizer que o Museu de Arte Negra, ele foi fundado, ele foi criado lá em 1950, justamente para dar visibilidade, para valorizar a produção de pessoas negras, de mulheres negras, e esse trabalho ele precisa ser contínuo, permanente, porque essa luta faz parte do nosso cotidiano, né? Não basta relaxar, a gente precisa estar sempre vigilante e a gente precisa entender aquela lição que o Abdias trouxe, eu acho que todos nós carregamos, de que a arte é um meio, é uma ferramenta para a gente valorizar a nossa cultura e botar o dedo na ferida quando for necessário, né? Então, nessa trajetória, eu trago essa imagem aqui da nossa Cleo Novar, uma artista que precisa ser pesquisada, pintou esse quadro que integrou o concurso do Cristo Negro de 1955, um concurso proposto pelo Teatro Experimental do Negro, que confrontou a partir da imagem canônica de Jesus Cristo, louro, de olhos azuis, confronta essa imagem que chega ao Ocidente, fortemente embranquecida, sobretudo a partir do Renascimento, e a galera do Teatro Experimental do Negro, lá em 55, propõe um concurso. E a Cleo Navarro, uma artista negra, nasceu no Brasil, expôs na década de 50 em vários lugares do mundo, no Oriente, em Israel, na Palestina, em Marrocos, rodou toda a Europa expondo seus trabalhos. Ela foi uma das artistas que participaram desse concurso e, no entanto, ela de fato não foi, digamos, incluída pela história da arte, continua sendo sempre sempre
precisa ser sempre valorizada, né? A gente precisa trazer essas histórias, revelar, né? E no contexto, né, da criação do Museu de Arte Negra, lá em 68, eu destaquei aqui é um recorte de jornal que faz parte do Correio da Manhã, que é da Nilza Benes, que é uma artista do teatro, que se propôs a pintar, né, fazer arte naquele tempo, e aí ela diz que, para muita gente, isso é uma frase dela, né, de 68, para muita gente, a única coisa que eu podia fazer era sambar, pintar, isso nunca. Ninguém acreditava. Se não fosse por capricho pessoal, teria desistido. Vencidas as primeiras dificuldades, agora só penso em aperfeiçoar meus trabalhos. E isso será possível com a criação do Museu de Arte Negra. Né? O contexto de 68, que havia a primeira exposição, o Abdias, os intelectuais estavam tentando fundar o museu, construir uma sede para esse museu, e naquele momento não foi possível. Por que eu faço essa relação? Porque isso aqui que a Nilma disse em 68 está posto aqui, está colocado. Só que hoje, com todo o acesso, com toda a potencialidade, a gente consegue denunciar, a gente consegue mostrar esse racismo, né? A gente consegue deixar ele desnudo, mas ainda assim a gente precisa aproveitar os nossos espaços para denunciar. E aí eu faço a ponte do passado com o presente, trago esse trabalho maravilhoso que agora, a partir do projeto da parceria, né, da proposta com o Instituto Mulheres, o Instituto Artistas Latinas, que nos, a partir de um projeto maravilhoso que fizeram a exposição Abolicionistas Brasileiras, que foi realizado no Museu de Arte do Rio, com o Instituto Artistas Latinas, fizeram a exposição com 8 trabalhos de mulheres que se inspiraram em mulheres que tiveram papéis de liderança no processo de abolição da escravatura. 2 desses trabalhos passam, a partir de agora, a integrar a coleção Museu de Arte Negra. E são trabalhos que foram feitos por essas mulheres que estão aqui com a gente e que eu agradeço demais por vocês terem feito esse trabalho, pela coragem de vocês de enfrentar essa luta que continua, que é uma luta posta no passado, é no presente de todos nós e permanecerá, infelizmente, ainda muito vigente, mas a gente está aqui para desconstruir isso, que é esse trabalho da Thaís Iroco, que é a Anastácia Antropofágica, que é legal que ela é uma Anastácia sem máscara, sem aquela tapadeira, né, que caracterizou o trabalho da Anastácia. Então, muito bonito esse trabalho dela, que ela fez, depois ela vai falar mais sobre isso para a gente, e de outros trabalhos também. E esse trabalho da Thaís Basílio, que é da Maria Tomásia, também, que é um trabalho que passa a integrar a coleção Museu de Arte Negra, que chegou no contexto dessa parceria, né, com o Instituto Artistas Latinas, e a gente está muito feliz também porque esse trabalho se junta a trabalhos outros que chegaram, por exemplo, o trabalho da artista Daisy Gomes, que recentemente entrou também na coleção, e foi Leia Leia, né? Que tem tudo a ver com o Teatro Experimental do Negro, foi esposa do Abdias Nascimento, mãe de 2 de seus filhos, então é uma homenagem para a gente começar essa discussão. E aproveito já para passar a palavra para Thaís Iroco, primeiro, depois para Basílio, mas perguntar para elas: tem sido difícil ou tem sido fácil a vida de uma pintora mulher atuando aqui a partir do Rio de Janeiro, da forma que a gente acredita que tem que ser feito? Olha, eu vou passar já para vocês, vão pensando aí na pergunta do Júlio. Só dizer a vocês que a minha interação com o nosso público hoje, ela vai ficar deficitária, porque realmente o StreamYard, que é a plataforma que a gente usa, não está me mostrando os comentários de vocês, mas eu abri o YouTube aqui numa outra tela, e nessa outra tela eu estou conseguindo acompanhar os comentários de vocês, mas posso me perder um pouco. Então, a professora Elisa, obviamente, está aí nos acompanhando. Muito obrigada, professora Elisa, pela rica parceria de sempre. Marilene Vieira, da UFV de Minas Gerais,
Ismênia, Círios Oliveira, nossa queridíssima afronauta, dizendo boa noite, querida professora e convidadas e convidado, boa noite, afronautas. Zezé Menezes, gente, que honra, eu estava num evento em São Paulo semana passada e conheci pessoalmente Zezé Menezes, que é daquelas afronautas que está sempre aqui fortalecendo o nosso canal. Fiquei muito feliz, uma honra muito grande conhecê-las. Deixa ver, olha, a gente está aí com bastante pessoas e essa audiência, vocês sabem que só aumenta se vocês compartilharem o link e avisarem as pessoas. Então, por gentileza, YouTube e Facebook, onde você estiver, faça isso. Diogo Nogué, artista de São Paulo, também nos acompanhando, Clarice Trindade. A Círios dizendo, Júlio, conheci o professor Júlio Menezes na comemoração dos 110 anos do professor Abdias de Nascimento, onde eu ouvi maravilhado o professor Rubem Confetti, também abracei a professora Elisa Larquim, foi lindo. E o pessoal comentando, foi muito pertinente, Júlio, você trazer inicialmente essas imagens produzidas pelo nosso governo progressista, tanto o Ministério das Comunicações como o Ministério dos Esportes, né? Demonstrando exatamente bem o nosso lugar, independente de quem esteja de plantão no poder, o racismo está aí entranhado nas instituições, né? O Diogo dizendo, o governo progressista, enquanto formos Brasil, sempre terá esses acontecimentos, não existe brasilidade sem violação. A Sônia Maciel dizendo que essa imagem do Ministério das Comunicações é uma aberração. A Zezé Menezes, o Ministério dos Esportes ainda não exonerou o funcionário que cometeu esse crime. Cobramos também que a pessoa responsável seja responsabilizada. Tem que exonerar o ministro, né? De cima para baixo, tem que cair todo mundo. Seria o mais adequado, né? Dizendo silêncio vergonhoso do governo diz tudo. E assim nós vamos. Helder dizendo que esteve em Angola recentemente. Assim, Helder, você me mandou uma mensagem dizendo, facilitando 3 oficinas de interpretação teatral com atores e diretores de Luanda e Benguela. Gostaria de conversar sobre essa experiência com vocês. Eu te respondi, viu, Helder? Mandando o meu contato. Então, a Círios dizendo que o YouTube hoje está segurando a live, ela quase não encontrou. É assim, nós dependemos de vocês, não, o algoritmo não nos prioriza em nenhuma. Helder, te mandei meu contato, viu? Por gentileza, estamos à sua disposição. Vamos lá. Thaís Hiroko, seja muito bem-vinda, por favor. Boa noite para todo mundo. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar fazendo parte também agora do acervo da coleção do Museu de Arte Negra, do IPEAFRO. Então, eu acho que é isso, né? Eu achei que também foi muito pertinente começar por toda essa história na ginástica e chegar nessa pergunta final também, né, de como está sendo, né? Porque eu estou super on, assim, nas Olimpíadas, assistindo tudo. E é isso, a gente vê quantos atletas negros, né? Quantos atletas de periferia, né? Quantos atletas favelados. E como o discurso é sempre de superação, né? De poder ganhar uma medalha, ou de poder até mesmo concorrer, ou até mesmo chegar numa Olimpíada, né? Eu acredito muito que a trajetória artística ela não é diferente, sabe? Eu acho que todo dia a gente tem que estar lá pintando, trabalhando e se inscrevendo em editais e fazendo muitos malabarismos, assim, né, para o nosso trabalho poder ser valorizado. Eu acho que a partir daí também poder entrar nos museus, entrar nas coleções, poder fazer parte de grandes exposições também com artistas já da vanguarda, né, que ainda estão produzindo, ainda estão vivos e que são referência assim, para a nossa geração, né? Esse ano, como a Silvane falou, né, eu participei de uma exposição chamada Atlântico Vermelho, que foi durante o Fórum Permanente dos Afrodescendentes da ONU, né? E foi um momento muito importante assim, na minha carreira. Nessa mesma exposição, era uma exposição de artistas brasileiros,
Era a primeira vez que tinha uma exposição nesse contexto, né, desse fórum de afrodescendentes. Então, o Brasil é sempre pioneiro também, né? A gente tem essa coisa dessa síndrome do vira-lata em todas as coisas, assim, né? Mas da mesma forma que o Brasil é pioneiro em vários esportes, o Brasil também é pioneiro nas artes visuais também, né? Eu acho que a gente está ocupando aquele espaço com uma delegação brasileira, sabe? Eu nunca tinha saído do Brasil, então poder sair do Brasil pela primeira vez e entrar na ONU também, acho que foi uma coisa muito... junto com pessoas de várias nacionalidades, né? Pessoas negras de várias nacionalidades, né? Então, assim, foi um momento muito importante. Eu acho que esse caminho, ele é isso, assim, né? Thaís, a gente já se conhece há um tempo, a gente não pode falar que é fácil, né, Thaís? Mas existe um caminho, assim, né? Eu acho que a gente vai aprendendo com os mais velhos também, a gente vai aprendendo com as gerações que chegaram antes da gente também, né? Que demoraram 2 décadas, talvez, ou um pouco mais, para ter o devido reconhecimento, né? Então, acredito que o caminho não é fácil, mas que a gente tem aprendido, que a gente, pelo menos eu, posso falar por mim, assim, né? Tenho cada vez mais tentado buscar e criar alguns caminhos mesmo para impedir esse esvaziamento e esse apagamento, né? Igual essa foto da Rebeca, por exemplo, assim, quase que instantaneamente, né? A gente pensa que o apagamento ele está ali, né? Uma década à frente, talvez, ou alguma coisa do tipo, mas não, assim, da mesma forma que uma porta se abre, assim, existe esse racismo que vem também, quer te apagar e quer enfim, diminuir o seu mérito, a sua conquista também, né? E, se possível, não fazer com que seu nome seja tocado, né? Eu acho que o apagamento, ele é acho que um medo, talvez, de todo artista negro brasileiro, né? A gente sabe que o apagamento institucional, ele age de uma forma muito rápida, não precisa se passar tanto tempo, né? Para você não ser lembrado, para o seu trabalho ser esquecido, né? Então, o caminho tem sido esse, assim, né? Um caminho de resistência e de estratégia, né? Para a gente conseguir. E eu me identifiquei muito com a segunda artista que você trouxe. Esqueci o nome dela. A Daisy. Que tinha um criou textinho a Daisy. de jornal. Nilma Benz. Porque ela fala que foi por... ninguém acreditava, mas eu bati o pé lá por capricho pessoal, e aí depois eu vi que realmente é isso que eu quero, e estou seguindo esse caminho, né? Me especializando nisso, né? Mais ou menos por aí também, né? Eu acho que é difícil para pessoas negras e de origem pobre, periférica, né? Que a família veja como artista nato desde criança, né? Eu acho que o caminho... É muito difícil que seja esse, né? Não que não existam exceções, né? Mas normalmente é difícil de fazer a nossa família acreditar, né? É difícil de fazer as pessoas que estão à nossa volta acreditarem, é difícil que a gente consiga acreditar em nós mesmos também, né? Mas por caminho, por axé, por capricho, talvez, a gente bate o nosso pé, né? E os caminhos se abrem e a gente entende que aquele era um caminho para a gente seguir, né? Então é meio por aí também. Processo de luta sempre, né? Tá aí sempre, é que a gente não abre mão também. Eu tava lembrando também, Júlio, que muitas pessoas, as diferentes interpretações para aquela imagem fantástica das 2 ginastas estadunidenses reverenciando a Rebeca, né? Eu vi coisa do tipo assim, olha, estadunidense reverenciando brasileira. Nem todo mundo percebe essa relação entre as mulheres negras, né? Que sorriem umas para as outras na rua, fortalecem umas às outras, e reverenciam, e aí a gente se une, se junta, dá as mãos e vai superando essas barreiras. Thaís Basílio, por gentileza. Boa noite, estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Ótimo. Gostaria de começar agradecendo, né, pelo convite para a live e pelo convite de receber
a minha e a obra da Thaís Irocco na coleção de vocês, fico muito honrada. Eu acho muito interessante realmente começar trazendo as imagens que o Júlio mostrou, né? Como artista, nós trabalhamos também com imagens, né? Então é muito interessante perceber essas relações de poder que estão presentes ali nesse discurso que ele é visual. Então, muitas coisas que foram apontadas pelo Júlio, eu acabei pensando também na minha produção, né? E essa questão do apagamento da imagem da Rebeca eu achei muito interessante, porque a gente consegue perceber como elas tiveram um cuidado de criar uma imagem que representasse essa irmandade entre as três. Porque nós, pessoas racializadas, pessoas negras, a gente anteriormente já pressente que talvez assim a grande mídia possa manipular a imagem, né? Se trata ali de uma competição, as Olimpíadas. Então, às vezes a gente já até tem esse pressentimento. Então, elas conseguem criar uma imagem, uma narrativa de irmandade entre elas. E aí, curiosamente, realmente a grande mídia tenta ressignificar essas imagens que foram criadas com uma determinada intenção e tentam revertê-la. Então é muito interessante esse jogo discursivo, né, nesse sentido de tentar realmente apagar todo um trabalho que foi feito, já pensado pelas atletas, pela equipe. E a imagem do macaco, do macaquinho, eu achei interessante, porque é sempre essa presença de um suposto humor, né, que faz o racismo parecer uma brincadeira. E aí fica mais difícil para nós conseguirmos evidenciar que ali tem um conteúdo preconceituoso. Então, esse humor que acaba sendo dúbio, quando a gente vai tentar combatê-lo, aí o pessoal, não, mas é só uma brincadeira. Mas para a gente pensar também como o racismo ele está presente nas brincadeiras, no humor, de uma forma ali que para algumas pessoas parece ser sutil, mas que, na verdade, é um processo de uma violência, né? Que está mascarada. E pensar sobre como é um interesse, né, da grande mídia, de outras instituições não aceitarem esse protagonismo das atletas, dos atletas negros, das atletas negras, porque eu acho que ainda tem muito esse caráter de se incomodar. Isso é muito subliminar ainda, mas eu acho que existe muito forte ainda o incômodo de ver as pessoas negras em posições de poder, não em posições de poder necessariamente, mas em posições em que elas não estão exercendo uma subserviência. Eu acho que isso ainda incomoda, e tanto que se criam essas narrativas, essas imagens para tentar diminuir o esforço, as conquistas das pessoas que estão ali, né? Não é só nas Olimpíadas, né? Eu acho que em várias esferas, mas como a gente está debatendo a questão das Olimpíadas, até no futebol, né? O próprio Vini Júnior também veio muito a público, rebatendo as ofensas que ele recebia nos estádios. Então, isso está muito presente no esporte, porque acredito que seja um espaço onde as pessoas negras estão ali como campeões, né? E não como classe trabalhadora no sentido de estar servindo, de estar prestando um serviço braçal. Não, eles estão ali ganhando medalhas, estão numa posição de prestígio, estão exercendo ali uma imagem positiva sobre eles mesmos, e isso ainda incomoda. Então, eu acho interessante essa leitura visual, nesse sentido de perceber como é que o racismo ele opera através das imagens, né? E isso me faz pensar também muito na minha trajetória, de trajetória de outras pessoas racializadas também, e das estratégias que a gente vem tentando desenvolver para poder burlar essas dificuldades, né? A minha estratégia
uma delas foi a educação, né? Estudar, né? Quando eu descobri que eu queria pintar, que foi bem cedo, né, no ensino médio, ali nas aulas de arte que eu tinha, na escola, quando eu percebi que eu queria, através das atividades que eu executava ali, eu queria seguir essa carreira, minha estratégia foi fazer faculdade de belas artes, né? Porque de artes visuais, melhor dizendo. Porque é a estratégia ali que eu tinha, por exemplo, de aliar uma formação onde eu poderia trabalhar e também uma prática artística que seria uma realização. Então, acredito que essa estratégia do estudo, né, como a Thais Hiroko falou, né, a gente já se conhece há um tempo, nos conhecemos também estudando, nos conhecemos, se não me engano, acho que foi num curso que a gente fez pelo Instituto Artistas Latinas, e que, olha que maravilhoso, né, hoje a gente está aqui apresentando nossas obras aqui na live do IPAfro, sendo que é um fruto de algo que a gente semeou lá atrás. Então, são justamente essas ações formativas que podem servir como estratégia também para nós que somos, né, da classe trabalhadora, podermos nos inserir no campo das artes, né? E aí foi perguntado se é fácil, se é difícil. Acredito que seja muito difícil para a maioria das pessoas que estão aí tentando se inserir no campo das artes, que vem de cidades periféricas, como é o nosso caso. E eu sou arte educadora também, eu falo sobre isso para exemplificar mesmo como a gente precisa ainda. É muito difícil viver de arte, né? A gente consegue trabalhar, mas se sustentar já é uma outra questão. Então, trabalhando, dando aula em escolas, né? Eu dou aula em 2 redes, dou aula na rede municipal do Rio de Janeiro e na rede estadual, né? Amo o que eu faço, porém, agora eu estou vivendo uma situação extremamente desafiadora, né, na minha área. A gente sabe como é que está a situação da educação e, assim, é bem difícil, não vou nem romantizar, é muito, extremamente difícil, é adoecedor, mas aproveito, né, ainda o espaço aqui para falar mesmo, né? A gente pode expressar, às vezes até mesmo em tom de denúncia, né? Como está a situação, não é fácil, mas é isso, é ir lutando todo dia, tentando conciliar essas 2 facetas, né? Que é a vida artística com o trabalho formal, né? Eu às vezes brinco com alguns colegas que eu falo que parece que eu estou ali transitando em 2 mundos. Quando eu estou numa vernissage, não cabe falar tudo que passou no momento anterior ao meu dia. E quando eu estou na escola, não cabe falar de como é o universo das artes. São mundos quase que opostos ali, se é que eu posso afirmar. Né, Thaís? Dupla Oi? identidade, né? Dupla identidade, né? Exatamente. Isso aí, né? Que torna essa vivência muito complexa, né? Porque você acaba não conseguindo, às vezes, expressar um outro mundo e tem que viver esses 2 mundos de forma paralela. Então, é isso, né? Além disso, tenho a questão da maternidade, que é muito forte, é muito presente nas obras, na série que eu estou trabalhando, que é a série Corpo Máquina, que foi a série que eu tive a oportunidade de apresentar na minha primeira individual, onde eu falo dessa não só dupla, mas tripla jornada, quádrupla, enfim, infinitas jornadas, que pode ser muito própria da vivência de uma mulher negra, né? Uma vez que existem muitas camadas para nós darmos conta. A camada do ambiente doméstico, que nós estamos ali, né? Às vezes cumprindo o papel social de cuidar do espaço onde a gente mora.
nessa etapa neoliberal que a gente vive, de pagar as contas, se manter, né, trabalhar, estudar, no nosso caso, se desdobrar, se debruçar sobre a nossa poética artística. Então, eu acho que essa complexidade de responsabilidades, né, nessa era da informação que a gente vive, que cobra muita produtividade e, às vezes, o que parece ser impossível, a gente vai tentando fazer, mas eu acho que para conseguir realizar, né, se debruçar, continuar, permanecer nesse ambiente artístico, no campo das artes, estudando, a mulher negra ela tem que realmente se agarrar na questão da responsabilidade social, que foi o que a Thaís falou também, um pouco, que eu super concordo, que não é só por mim, né? Então, eu acho que tem ali uma representatividade. Eu também me inspiro muito em outras artistas para poder conseguir dar prosseguimento à minha prática, conseguir, né, executar todas essas tarefas e ter tempo, né? O meu ateliê é aqui em casa, então, assim, acaba sendo um espaço onde eu crio minha filha, mas aí eu pinto também, e eu estudo e, enfim. Então, assim, eu acho que se inspirar também na história de grandes mulheres negras, né, de artistas que vieram antes de mim, para poder acreditar, para poder e também para poder acreditar, para poder desdobrar essa pesquisa, né? A própria Thaís Iroco também me inspiro muito nas obras dela, venho acompanhando a trajetória dela, então, máximo respeito. E é isso, eu acho que pensar nessas mulheres negras que vieram antes da gente e pensar que a gente consegue também dar conta de todas essas demandas e acreditar na nossa pesquisa e pensar essa pesquisa também como um legado, por que não? Por que não pensar em nós mesmas como, né, com grandeza? Por que não se permitir pensar a si mesmo com grandeza? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente consegue se desvencilhar dessas dificuldades. Legal, legal. Júlio, antes de te devolver, deixa só dar uma repercutida aqui no pessoal do chat. Eu repetindo, eu não estou conseguindo projetar nenhuma das colocações de vocês aí no chat, porque o StreamYard, de alguma maneira, não está mostrando para nós as mensagens que vocês estão postando aí no YouTube ou no Facebook. A Vitória Régia, que está sempre aqui conosco, pedindo o contato do pesquisador Júlio Menezes, mas a equipe PAFRO, rapidamente, competentemente, já colocou aí o @Júlio Menezes Silva. Você pode entrar em contato, então, via Instagram, pode mandar um direct para ele. Vitória Régia também cumprimentando a Thaís, as duas Thaís, pelas experiências tão potentes. Sônia Maciel dizendo a imagem das atletas, das ginastas ali reverenciando a Rebeca, mostra a irmandade das mulheres negras. Aí o racismo aparece. Quando perguntaram para a Rebeca Andrade em que língua você comunica com a Simone Biles. Exatamente. É bizarro o negócio. O Helder, nunca perguntam, esse é o tipo de pergunta que não se faz. É o pressuposto da branquitude. Não se pergunta isso. Eu, como repórter, sei bem isso. Aí pergunta como ela se comunica. não tem instrumento para comunicar, né, no idioma. É incrível isso. É inacreditável. Realmente. Deixa eu ver. O Helder dizendo, sou professor de artes da rede pública de Ubá, identificando aí com a Thaís Basílio, né? O fato de estar aí na sala de aula também, na luta na sala de aula, ele dizendo na rede pública de Ubá, Minas Gerais, na EJA, no ensino fundamental, muitos talentos ficam pelo caminho, né? A Vitória
ela tem uma pergunta que eu já vou passar para vocês, se bem que ela está aí no grupo também, vocês podem olhar. E depois o Júlio emenda aí também com o questionamento que ele quer fazer, já fica essa aí para vocês. Aliás, se alguém mais tiver pergunta para fazer, aproveita, coloca agora, para que elas possam, então, dialogar com as questões de vocês. A Vitória dizendo, como intensificar a visibilidade da arte negra diante do arbítrio e autoritarismo como facetas do racismo institucional? E a Sônia Maciel cumprimentando a Thaís, colega da Rede Municipal do Rio, que bom saber, vou compartilhar para geral. Júlio, eu te devolvo, se você quiser emendar mais alguma pergunta aí a essa que já foi colocada, por favor. Eu vou responder tentar, né, caminhos a responder a pergunta da professora Vitória Regia, que eu acho que é bastante interessante, que eu acho que como é que a gente faz, né, para poder enfrentar esse arbítrio, esse autoritarismo, né, que são essas manifestações do racismo, é a gente se fortalecer em rede de apoio e colaboração de artistas, curadores, pesquisadoras, ativistas, como nós estamos fazendo aqui, e cada um, dentro do seu campo de atuação, fazer essas redes de aliança, né? Quando aí, voltando à imagem que a gente traz no começo, quando a Rebeca Biles, eu esqueci da terceira colocada, eu vou colocar aqui o nome dela, terceira colocada, depois eu vou pesquisar e vou falar aqui, porque a gente precisa falar os nomes, né? Quando as três, elas fazem o que a Thaís Basílio falou, a criação daquela imagem ali, né? Não é simplesmente um ato, né? Tem um ato ali quilombista por trás, né? Vamos usar um conceito do professor de Nascimento, elas eternizaram aquela imagem ali, então acho que é isso, é você aproveitar essas oportunidades para poder tecer essas redes, para poder você juntar os colaboradores. A gente tem uma experiência lá no IPIAFRO, sem me alongar muito, que foi a passagem da exposição Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra pelo Inhotim, né? Que é o Instituto Inhotim, considerado o museu a céu aberto, o maior museu a céu aberto do mundo, né? Uma instituição que tem todo um espaço lá que é totalmente frequentado, né, feito pela branquitude, e o que a gente fez lá foi justamente isso, tecer redes, entrar, abrir, tensionar, trazer os artistas contemporâneos para levar, né, no sentido de puxar junto, vamos junto, e a partir de uma exposição que a gente fez lá em 2021, até quando a gente saiu de lá em 2024, foram 14 ações, obras comissionadas, a passagem de Mônica Ventura por lá, Luana Vitra passou por lá, está lá presente. Então, vários artistas, Daisy Gomes, que eu acabei de citar, entraram lá nesse espaço e fizeram seus talentos. Então, acho que é isso, é a gente fazer essas fissuras, né, nessas estruturas, e cada vez que a gente faz uma fissura, a gente entra e provoca uma fissura. Uma vez que a fissura ela é provocada, a água que vaza dela é muito maior a força do que a potência de se vedar. Então, uma vez que a gente está lá dentro, a gente vai provocando essas fissuras e vai entrando no espaço, né? Mas a gente está aqui para ouvi-las, Thaís, Basílio, Thaís Hiroko. Eu queria só fazer uma pontezinha com o que a Thaís Basílio falou da questão da educação, que é realmente isso, né? Tem que dar aula para poder pintar, né? Você tem que dar aula em 2 escolas, aí tem que cuidar da família, aí você tem que se sustentar para poder fazer aquilo que você deveria, que você faz, né? O fazer artístico acaba se tornando algo quase que segundo plano, né? E a gente vê isso cotidianamente acontecendo, né? Os artistas, eles em geral, né? Os artistas negros, as mulheres negras, as mulheres trans, os homens trans, eles têm que ter outras atividades para poder, então, fazer a sua atividade, que seria aquilo que ele teria de fazer em primeiro lugar, né? Então, isso realmente é uma questão que foi colocada, o próprio Abdias passou por isso, ele nunca viveu com arte, né? Ele foi fazer várias coisas e aí depois ele foi pintar um quadro, e realmente é uma situação.
O que eu queria perguntar, na verdade, eu queria ouvi-las, né? A partir do que a gente conversou, não tem uma pergunta específica, não sei se elas querem conversar um pouco, repercutir um pouco do que a professora Vitória Régia falou, mas eu queria deixá-las comentar, porque eu acho que o que elas trazem aí é bastante interessante. Fiquem à vontade, pode ser Thaís Hiroko e Thaís Basílio aí nessa ordem, tá bem? Você pode ficar à vontade, viu? Tá bom. Eu acho, professora Vitória Régia, que essa questão é muito uma questão mais institucional mesmo. Eu acho que a gente, artista, é difícil a gente falar sobre como intensificar a visibilidade, como brigar com uma instituição, porque a gente está falando de uma posição muito individual, né? Apesar da gente ter uma conversa, pelo menos o meu grupinho ali dos meus amigos que somos artistas negros, etc., que estão pensando em como fazer as coisas diferentes, né? A gente pensa muito em como criar essas coletividades, né? O Trovô, por exemplo, é uma dessas possibilidades, que o Trovô é um movimento nacional, é um levante, que aconteceu em 2017, e que hoje está em 11 estados brasileiros, né? Organizando mulheres negras e mulheres racializadas que são artistas, que são curadoras, que são produtoras, e que estão pensando as artes visuais e criticando as artes visuais e lutando para se inserir nesse sistema, sabe? Então, eu acho que o nosso primeiro desafio é romper com isso que nos limita a entrar nesse sistema, né? Eu acho que quem pensa, basicamente, essas questões, pelo menos na minha opinião, né? Essas questões de visibilidade e de confronto, né, contra o autoritarismo, acho que tem que ser as instituições e as pessoas que entram nas instituições, né? É verdade. Eu acho que a gente, como artista, a gente não tem nenhuma... Como eu posso dizer, gente? Me ajuda aí. Mas quando a gente faz, por exemplo, o nosso MEI lá, a gente não tem nenhuma categoria como artista visual. A gente tem que se inscrever no MEI como designer, como pintor de parede, como N outras funções que não é um artista visual. E tem uma prestação de serviço lá que é obra de arte por encomenda, ou seja, você pode encomendar uma obra de arte, mas você não é reconhecido como artista visual, sabe? A gente não tem um sindicato, um lugar onde a gente possa se organizar como categoria, porque é muito difícil olhar para o artista dentro de uma coletividade. O artista ele é sempre visto como uma pessoa que venceu, como uma pessoa que brilhou, como quase um ser iluminado que está ali sozinho, como se ele, por ele próprio, tivesse conseguido chegar ali. Mas a gente sabe que não é assim, né? Nossa lógica é outra, né? E lembrando que as artes visuais, ela é um cânone da branquitude, né? Ela vem lá no iluminismo, junto com a criação das principais, das principais categorias do pensamento filosófico, de sei lá o que das quantas, sabe? E então, assim, como que a gente pensa ser artista e ser trabalhador, sabe? Eu acho que a Thaís já trouxe aqui várias questões sobre o que é ser artista e trabalhador no Brasil. E eu trago outras aqui também, que é sobre categoria, que é sobre como a gente pensa coletivamente, como trazer uma garantia para a gente, porque quando a gente escolhe ser artista, a gente não tem direito à aposentadoria, a gente não tem direito a 13º, a gente não tem direito ao auxílio-doença. Então, assim, é difícil, por exemplo, falar de visibilidade quando a gente está lutando ainda pelo básico, sabe? Que é ter uma categoria, que é sei lá, que é isso, quer ter um 13º, sabe? Tem coisas nas artes visuais que a gente nem fala sobre, a gente não fala sobre precificação de trabalho, a gente não fala sobre... falando sobre pintura, né? A gente não fala sobre metragem de metro linear, quanto custa, quanto deveria custar. Então, tem muitos segredos, muitas regras, muitas coisas assim que estão num lugar muito subjetivo das artes visuais que não nos pertencem. Então, a gente, como artista, que ainda está entendendo ali o que é arte secundária, o que é arte primária, o que é mercado, o que é instituição, como que a gente se posiciona nesse lugar, nesse contexto. Eu acho que para a gente é muito mais urgente, talvez, essas questões, talvez, trabalhistas. Eu não sei nem se eu consigo colocar assim, porque é algo que a gente realmente não fala, é algo que a gente realmente não debate.
Então, é até difícil pensar como categorizar a gente enquanto um coletivo de trabalhadores também, sabe? E é meio por aí, assim, eu acho que a resposta que eu poderia dar, sabe? Eu entendo super, eu acho que são duas questões que precisam ser combatidas, sabe? Mas eu acho que precisam ser combatidas pelas próprias instituições e por quem faz parte dessas instituições, né? Diretores, diretoras, curadores-chefes, curadoras-chefes. A gente tem aqui no Rio um grande exemplo, que é o Museu de Arte do Rio, por exemplo, que tem Marcelo Campos na curadoria, né? E que está fazendo um trabalho extraordinário nos últimos anos, colocando muitas pessoas negras dentro do museu, muitas pessoas pobres, muitas pessoas periféricas, fazendo exposições de longa duração, onde o trabalho daquelas pessoas vão ficar ali no museu 9 meses, de 9 meses a um ano e tanto. Então, eu acho que essas pessoas elas podem responder muito melhor essa questão. Uma outra coisa que eu queria trazer rapidinho, antes de passar a palavra para a Thaís, é que eu deveria ter falado isso, talvez, eu acho que na primeira parte, né? É que a Anastácia Antropofágica, né, o nome da obra é Anastácia Antropofágica 2, uma homenagem à Anastácia Livre, né? Porque o artista Yuri Cruz, que é um amigo querido e um artista que eu admiro bastante, ele foi o primeiro artista a fazer esse movimento de tirar a mordaça da Anastácia, né? E ele criou essa imagem digital, né, da Anastácia sem a mordaça, né? Então, quando veio esse convite também para participar da coleção Abolicionistas, né, foi um desafio, assim, poder trabalhar com a imagem da Anastácia. Eu acho que, pelo menos eu, no início, não queria muito trabalhar com a imagem da Anastácia, porque eu acho que o Yuri fez uma coisa muito, abre aspas, pequena, mas muito simbólica, porque ele só tirou a mordaça da Anastácia. E isso foi uma coisa, assim, incrível. E eu ficava completamente pensando assim, como fazer algo se o Yuri já fez, sabe? Tipo assim, como fazer algo além disso, né? Então, foi uma conversa muito grande com essa imagem da Anastácia Livre. Para até mostrar para vocês, peraí. É esse santinho aqui. É o santinho dele, né? Legal. Então, foi muita reza para a Anastácia me mostrar o caminho, assim. E são duas obras que eu fiz em conjunto, né? A outra obra tem essa língua para fora, que é uma obra que eu fiz. Eu usei uma técnica de pinturas às cegas, então essa obra que foi para o Teatro, eu pintava ela vendada e voltava para outra tela que eu estava pintando sem a venda, então tinha uma conversa dessas duas telas sendo pintadas ao mesmo tempo. Mas acho que o principal era reverenciar mesmo assim, o trabalho do Yuri, também como inspiração, né? Eu acho que é importante trazer as referências também, as pessoas que nos referenciam, né? Então, queria deixar isso aqui. E também queria falar para o professor da EJA, né? Eu fui aluna de EJA, gente. Eu dei muito trabalho, assim, né? Eu era muito criativa, então eu não tinha muita paciência para estudar e tal. Eu fui me reconectar com os estudos, assim, depois de ter passado ali uns bons bocados, indo já no momento da universidade, né? Mas o final do meu ensino médio foi bem complexo, então eu fiz EJA, eu fui uma dos alunos da EJA, assim, né? Eu realmente só me entendi como artista depois do EJA, né, lá para os meus 24, 25 anos, né, mas eu também, como Thaís, né, eu também me considero arte educadora, né, eu tenho uma formação popular, uma formação na arte de rua, uma formação no grafite, então, e a nossa formação no grafite é sempre dando aula em escola, é sempre dando aula em ONG, sempre dando aula em projeto social, e nesses lugares a gente vê o quanto, eu acho que é isso, eu estou vidrada ainda com a Olimpíada, eu acho que é igual pensar no esporte mesmo, sabe? Quanto se a gente tivesse realmente uma estrutura, sabe? Se a gente tivesse realmente investimento no esporte, investimento nas artes visuais, a gente ia ter atletas incríveis, a gente ia ter artistas incríveis, porque a gente sabe que, principalmente nas periferias, nas favelas, a gente sabe o quanto o nosso povo, nossa população é excelente nas coisas que eles fazem, sabe? O quanto a gente tem domínio de várias coisas mesmo, né? E eu acho que isso fica muito, muito nítido quando a gente tem uma Olimpíadas, que é isso que praticamente todo pódio é um atleta negro ou uma atleta negra. Isso mostra como a gente é bom, sabe? Nos pódios do mundo inteiro, né? Exatamente. Nos pódios da Alemanha, nos pódios da França, e por aí vai, sabe?
Então, eu acho que é isso também, né? A gente, e como arte educadora também, né? A gente sempre sabe aqueles alunos que são um potinho precioso ali, sabe? Que muitas vezes são os que mais dão trabalho também, né? Mas que a gente sabe que se existe um acompanhamento daquela pessoa, a gente sabe que a arte muda a vida, que a educação muda a vida, sabe? A arte mudou minha vida, a educação mudou minha vida. E é isso, assim, né? Eu sei o que é passar por isso. Então, quando alguém fala de EJA, eu fico muito emocionada, assim, sabe? Porque eu acho que é muito esse lugar onde as pessoas não acreditam também na potência, sabe? Quando um jovem ou um adulto tá ali no EJA, indo à noite para a escola, a galera acha que não vai dar em nada, sabe? E a gente sabe que não é por aí. Tem muita gente aí boa pra caramba, muito talentosa, muito estudiosa para provar. O Helder falando dos talentos que se perdem no caminho, eu me lembrei também desse fazer artístico muito próprio da população negra, que fica numa caixinha colocada pela academia, pelo Estado, a caixinha da cultura popular, a caixinha do folclore, que nem cultura, que na verdade nem arte é considerado, né, na verdade, que ficam aí e que são pessoas de um talento fantástico e que morrem muitas vezes. A Thaís trazendo o problema aí da precarização das condições do trabalho para vir a ter, de repente, uma aposentadoria, vir a ter um conforto e assim por diante, né? A Vitória Regia dizendo que acredita muito na articulação quilombista em redes. Sou cria da Rocinha, moro em BH, vejo com esperança o crescimento da curadoria, grandes exposições, como as realizadas no CCBB, com conteúdos afro. Aí, dialogando com você, Thaís, ela diz, com você, Thaís Iroco, ela diz, né? É sobre isso, a luta também é contra-colonial em todos os sentidos, e agradecendo a vocês, né, a Thaís Iroco, Thaís Basília, ao Júlio Menezes, pelas reflexões importantíssimas, a Silvani, responsabilidade dos gestores no campo da cultura. Diga, Júlio. não, só para fazer uma nomear aí, que eu acho que Thaís nomeou o Yuri Cruz, o companheiro está sendo objeto no bom sentido, né, de pesquisa, inclusive acadêmica, né? O companheiro que eu tive no âmbito do mestrado, o Bernardo Marques, pesquisou a produção dele, então foi para Minas Gerais com ele. É um cara realmente que fez uma ruptura muito interessante, mas é só para corroborar o que a professora Vitória disse. Essas exposições no CCBB, em Minas Gerais, por exemplo, curadas pelo Deri Andrade, que foi curador, que chegou ao Inhotim no âmbito do projeto Abdias Nascimento e Museu de Arte Negra, né, e que antes já havia criado a plataforma, o Projeto Afro, que vai mapeando artistas e curadores. Foi uma plataforma pioneira. Então, acho que é só para ligar os pontos mesmo, tá? Então, eu queria fazer esse complemento. Tá, e o Dani, que vocês procurem aí na coluna do PA, que ele já esteve aqui no canal, viu, gente? Eu vou passar para a Thaís Basílio, só mais uma questão que me veio à cabeça te ouvindo, Thaís Iroco. Somente artistas negros para ter essa sensibilidade de perceber o grau de violência nessa eterna reprodução da Anastácia amordaçada, né? Essa coisa como se fosse um ciclo vicioso do qual não houvesse saída, e aí vocês têm esse insight de não vamos libertar a Anastácia dessa mordaça. Achei fantástico. Thaís Basílio, por favor. Foi falado aqui sobre o EJA, né? E eu fiquei muito feliz ouvindo isso, o relato da Iroko e da professora, porque, assim, eu particularmente, como professora da rede estadual, assim, a minha realização é EJA. EJA é o que eu gosto de fazer, assim, é onde eu gosto de estar. Se eu pudesse, sendo bem sincero, eu daria aula só em EJA. É maravilhoso, né? E assim, desde que eu comecei a dar aula, o universo sempre me colocou no EJA. E eu sou muito grata a isso, né? É um público muito amoroso, é um público muito receptivo ali às trocas. É muito interessante ver também o pessoal que está retornando ao espaço escolar depois de um hiato, né?
teve que trabalhar, teve que parar de estudar, infelizmente essa é a realidade de grande parte dos alunos do EJA, e aí eles voltam com uma outra mentalidade, com uma obstinação. Agora, nesse semestre que passou, eu estava dando aula de projeto de vida no EJA, né? Que é uma disciplina que é um concorrente curricular do novo ensino médio. Acho que o nome já explica muita coisa, né? A gente faz ali traça um projeto pessoal, profissional, comunitário com os alunos do EJA, e assim é muito legal ter essa troca, né, com os alunos em relação a questões da vida ali mesmo, né? E é totalmente diferente o público do EJA do público do ensino regular, no sentido de que o pessoal que está no EJA geralmente sabe mais o que quer, né, o que quer fazer profissionalmente, o que quer da vida, né? Porque no ensino regular, normal que eles ainda estejam no processo de se encontrar, de se entender frente ao mundo. No EJA, não. No EJA é um público que já, olha, eu saí da escola, estou voltando e eu quero isso. Então é muito, até mais fácil de trabalhar. Então é muito gostoso trabalhar no EJA. Fico muito feliz que a gente tenha falado sobre isso aqui, porque trabalhar com artes, tanto no ensino regular quanto no EJA, é muito interessante. Eu esqueci quem falou, se foi a Thaís Iroca, se foi a Silvani, mas assim, muitos alunos realmente que às vezes são enquadrados como alunos difíceis, taxados como alunos agressivos. Na verdade, eu não gosto desse termo, né? Eu gosto de pensar que a gente está entendendo as nossas emoções. É difícil, às vezes, até para nós adultos, imagina para crianças, para adolescentes. Então, naquela fase ali onde eles ainda estão aprendendo a administrar as suas emoções, ocorrem conflitos, sim, e é muito interessante perceber, quando você vai trabalhar com arte, que muitas dessas crianças, desses pequenos sujeitos, eles têm muita aptidão para artes, né? Inclusive alunos que têm dificuldades com processos de alfabetização, que ainda estão ali naquele percurso de se alfabetizar, que tem um tempo mais lento, eles, em artes, eles estão voando. E às vezes eu vou até lançar nota, e aí fica aquela impressão, parece até que eu estou mentindo a nota, porque enquanto esses alunos eles estão tendo um rendimento diferente em outras disciplinas, na minha tá MB. MB é uma sigla para muito bom, né? Na rede municipal. Então eu coloco lá o MB e depois eu explico. E é muito isso. Eu também me identifico, né? Nós adultos, nós também temos nossos processos emocionais que eu particularmente gosto também de colocar nas minhas obras, né? As minhas obras falam, eu tento colocar muito ali fazer um relato pessoal, mas também fazendo um paralelo com questões sociais. Então, eu acho que a questão é interessante como essa questão da educação também perpassa muito em relação à nossa prática, às nossas vivências ali na escola e nas nossas vivências na arte. Mas respondendo a professora que fez a pergunta, né, como intensificar mediante todo esse cenário de autoritarismo, eu acho que, assim, eu particularmente gosto de tentar, né, uma certa onipresença em todas as brechas que eu percebo que existem, né, onipresença mesmo, estar presente em todas as possibilidades ali de criação, né. Eu comecei muito através dos editais e sempre tive, né, aptidão com edital desde cedo. Eu faço provas, né, processos seletivos para escolas técnicas, escolas, universidade, então edital é uma coisa que já tem uma familiaridade, então eu usei essa familiaridade para começar a produzir artisticamente, começar a projetar as minhas obras, né, em exposições que abrem editais públicos, inclusive que é o caso do Instituto Artistas Latinas, né, que é um instituto que valoriza o trabalho de
muitas artistas mulheres brasileiras e também latino-americanas no geral. E foi um dos primeiros espaços que eu participei com um projeto, né, participando de uma mentoria. E aí foi lá que eu conheci as primeiras artistas depois que eu fiz amizade, que algumas eu converso até hoje, a própria Thaís Iroco, eu conheci lá. Então, eu acho que é um processo formativo que foi através de um edital, me inscrevi, fiz o curso, participei de uma exposição no Paço Imperial e depois fui entendendo como é que funcionam esses mecanismos e fui continuando, dando continuidade à inscrição nesses editais públicos. E aí, a partir do ingresso, da aprovação nesses editais, é que também comecei a ser convidada, né? Porque para você ser convidada, acho que é um processo, né, também que passa por outras questões. Então, o convite ele também é muito fruto dessa, no meu caso, principalmente, de pleitear essas vagas em editais públicos. A Thaís Iroco falou sobre a questão do MEI, né? Eu achei muito interessante também. O MEI também é uma questão para mim, porque eu, por exemplo, não tenho MEI. Eu não sei se isso é sabido para todo mundo, mas quem trabalha na rede pública não pode ter MEI. Então, também tem que estar sempre ali criando estratégias, pedindo MEI emprestado para outras pessoas. Eu acho que também é uma questão que pode ser repensada, né? Quem tem MEI tem suas dificuldades também de se colocar ali como artista, e quem é artista também tem suas dificuldades porque não pode usar MEI, existem mecanismos que te afastam, né, de ter esse direito de usar, né? Ainda entende-se que quem está ali vinculado ao governo municipal, à esfera estadual, à esfera municipal, pode se beneficiar de alguma forma, se caso seja microempreendedor, então entende-se, né, que isso pode afetar o trabalho, pode trazer benefícios próprios para aquela pessoa. Infelizmente, ainda existe esse pensamento, em vez de criar formas de fiscalização para entender como está sendo aplicado o uso daquele MEI, simplesmente se embarrera, né? Então, é uma dificuldade também que caberia também na primeira pergunta, né? Como artista, como criar essa legalidade se você tem um emprego no setor público, se você tem um emprego que te distancia também desses serviços mais comerciais, né? Mas eu acho que essa questão da onipresença mesmo, né? Estar presente nas vernissagens, estar presente, se tiver a oportunidade, estar presente se inscrever em edital público, tá ali na academia também, acho que a academia também é um espaço ali que pode, sim, enriquecer, né, o debate sobre a sua poética. Eu acho que, no meu caso, a escrita me ajuda muito a escurecer, né, todas essas questões que estão na minha pesquisa. Eu acho que eu acabei não falando tanto sobre a minha pesquisa, mas a Corpo-Máquina, ela pensa muito essa ideia do corpo humano hibridizado com a ideia de máquina, né? E existem muitos estudos teóricos que falam sobre a questão do maquínico, sobre essa herança da colonialidade, né, que implementa aqui, né, no Brasil e em outros países, essa hipervalorização de um pensamento racional, racionalista, cientificista, e como isso coloniza as nossas mentes. Então, quando eu penso essa questão do corpo-máquina, é de um corpo que ele está voltado para o trabalho braçal e uma subjetividade que está voltada para ser
um indivíduo econômico, meramente econômico, né? Mas trago isso num tom de crítica, né, a essa era que a gente vive, a essa era de intensa algoritmização da vida. Então eu acho que concordo também que a gente tem que multiplicar, né, fortalecer o quilombismo. Eu acho que a gente tem que se atentar muito também a não só querer receber, mas querer doar. Eu acho que acredito muito que primeiro nós doamos para depois recebermos. A gente doa o nosso processo criativo, a gente pinta primeiro para depois saber para onde aquela obra vai, onde que aquilo vai ser exposto. Pelo menos o meu processo, 90% das vezes é assim, dificilmente eu faço uma obra que já está encomendada ou encaminhada. Geralmente você pinta ou você cria qualquer que seja obra de arte, depois você sabe depois você vê qual é a oportunidade que surge. Então é estar aberto a doar para depois receber, né? E não perder mesmo as oportunidades, né? Edital, processos formativos, convites. Acho importante também a gente aprender a negociar também quando a gente estiver nesses espaços que podem ser menos igualitários, né? Eu acho que aprender a negociar e entender como é que a gente pode estar ali, sabe? Porque, infelizmente, quando a gente não negocia, pode acontecer da gente ser excluído daquele espaço, né? Ser visto como radical. Então, uma estratégia também é pensar uma negociação que fique confortável para o artista e para aquele espaço, nada que vá ferir, né, a sua ética, mas entender como é que funciona e conseguir pensar numa estratégia de permanecer no campo das artes, né. E é isso, eu tenho pensado muito, eu estou terminando o mestrado agora. Eu passei por um processo recente que eu achava que eu não queria tentar o doutorado, né, me via cansada. Mas é isso, né, cada dia é um dia diferente nas nossas vidas e já a todas as pessoas que eu falei que eu não ia tentar, desculpa, vou tentar sim, porque é isso, a gente precisa pensar em estratégias de permanecer, de conseguir ascender, sim, profissionalmente, sermos mais valorizados. Então, eu acho que é nesse sentido, não sei se ficou claro, mas eu acho que é nesse sentido essa onipresença. Eu acho que essa que é a estratégia, assim. Todas as brechas que você perceber que existem, eu acho que não perder essas oportunidades e tentar entrar e também não só entrar, mas permanecer, que aí também é um outro processo, né? Que é resistir à exclusão. Acho que é isso. Uau, Júlio, nem percebi. Olha só, a gente fica ouvindo, tá tão bom que eu nem percebi que o tempo voou. Que maravilha, que coisa boa. Deixa só, Maravilhoso. Antes de passar, Júlio, para a gente fazer aí nossas considerações. Não sei se você quer falar por último, depois delas, essas considerações que nunca são finais, são apenas considerações, né? Você avisar o pessoal que os perfis sorteados para receber o catálogo do MASP é o perfil Roberta Holiday e o vídeo JP, e que a equipe IPAfro, deve fazer contato com vocês para que vocês possam receber seus exemplares. Eu disse, olha que privilégio, viu? Eu também não tenho, não. Thaís Viloco está perguntando, eu estou dizendo, eu também quero. Será que rola? Então, porque eu imagino que o acervo já está diminuindo lá desse material importante. Júlio, você quer falar por último? Pode ser, aí a gente vai... Não, eu quero deixar elas falarem por último. Deixa eu falar aqui, porque aí fica melhor, né? Tá bom. Eu queria, na verdade, agradecer a presença de ambas mais uma vez. Eu acho que, assim, Silvania, hoje foi um daqueles dias que a gente grava, né? Já fiz tantas vezes essa coluna aqui. Eu acho que hoje a gente realmente abriu um caminho aqui interessante, até do ponto de vista da construção, né?
de como a gente pode pensar mesmo no formato, né, de dialogar os acontecimentos do presente, né, fazer essa troca, que é uma forma que a gente faz no cotidiano. Uma coisa que foi Thaís, não sei se foi Basílio ou Hiroko que falou da questão da vernissagem e do acesso do museu. O que me mobilizou a pesquisar e a entrar no mestrado na História da Arte e a concluir esse processo, que foi recente, foi justamente quando eu estive no âmbito da primeira exposição do Abdias Nascimento, primeira exposição dele no museu de verdade. O cara que fez o que fez não teve nem a oportunidade de ver as suas obras e pinturas em vida no espaço considerado museu. É óbvio que o Piafro fez várias exposições desde a década de 80, Gustavo Capanema fez no Arquivo Nacional uma grande exposição, fez em vários lugares, mas museu como a gente, né? Museu de Arte do Rio, MASP, Museu de... foi a partir de 2019. E quando a gente estava nessa primeira exposição, eu recebi um grupo de estudantes de uma escola lá de Belford Roxo. O nome da escola era Colégio Estadual Santa Teresa. E esses garotos foram lá no MAC Niterói e uma menina foi, ela passeou, uma jovem, devia ter uns 13, 14 anos. Aí no final ela disse assim para mim: tio, eu nunca achei que eu pudesse vir no museu. Para isso, eu achei que eu precisasse ser rica ou então casar com um homem rico. Ela falou isso nunca mais saiu da minha cabeça. Eu falei, Aí eu parei naquele momento e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Isso aqui, o que eu tenho na minha cabeça, não vai dar conta de lidar com isso, não. E aí entro no mestrado para tentar entender um pouco isso, né? E quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente investiga, parece que vai ficando mais complexo, né? Vai ficando, as camadas elas vão se aprofundando, mas de alguma forma a gente vai ganhando algumas ferramentas, que a gente chama ferramentas quilombistas, ferramentas teóricas, que vai nos colocando num caminho que a gente pode dialogar, construir redes, e estar nesses lugares pensando de uma forma mais assertiva, né? Então, eu queria só concluir dizendo isso, agradecer demais Thaís Hiroko, Thaís Basílio, contem com a gente, com o IPEAFRO também. Nós não só fazemos exposições, nós vamos às escolas também, então estamos aqui à disposição. E, mais uma vez, Silvani, muito obrigado aí pela essa parceria. Gostei muito hoje, foi muito bom mesmo. Obrigada, Júlio, muito obrigada. Thaís Hiroko, por gentileza. Queria agradecer ao canal Pensar Africanamente, queria agradecer a Silvani, ao IPEAFRO, mais uma vez colocar aqui o meu prazer e satisfação em fazer parte desse acervo, dessa coleção. Acho que é importante também agradecer ao Instituto Artistas Latinas, que fez toda essa mediação, que fez essa doação ser possível, esse diálogo ser possível aqui hoje também, que são parceiros também de longa data, e isso também é muito importante, né? Como a Thaís falou, a gente se conheceu lá em 2021, num desses cursos, e são pessoas, uma rede ali também que vem nos apoiando, vem acreditando no nosso trabalho também a longo prazo, sabe? E isso é muito importante para a gente, para a continuidade do nosso trabalho, do nosso fazer artístico, né? Ter parceiros e parceiras que acreditam e confiam. Queria agradecer a Thaís também, minha colega, parceira aí de profissão, parceira de caminhada. É sempre bom estar junto de você, sempre bom poder trocar com você. E parabenizar também Robertinha Holiday, né, e João Paulo por terem ganhado aí. Parabéns. É isso, gente. Muito prazer, um beijo e axé para todo mundo. Obrigada, Thaís Hiroko. E já passando para Thaís Basílio, por favor. É isso, só agradecer, né, ao IPEAFRO, ao Instituto Artistas Latinas, e mandar um salve também para a Rede Municipal de Belford Roxo, onde eu trabalhei por 12 anos, o Júlio mencionou aí, né, a fala do aluno, da aluna, né? E, assim, muita gratidão. É uma cidade que eu sou apaixonada, morei lá há 30 anos. Tenho muita saudade de trabalhar na Rede Municipal de Belford Roxo, de verdade. E é isso, mandar um salve
Mandar um salve também para o João Paulo Vídeo e para a Robertinha Holliday, meus amigos. João, um grande pensador aí, estudioso da história da arte da Baixada Fluminense, falei de Belford Roxo. E a Robertinha, né, junto com a Thaís Iroco, duas das mais geniais, né, artistas dessa geração. E agradecer ao Júlio e à Silvani pela entrevista, todo mundo que fez perguntas. E é isso. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Gente, nós que agradecemos imensamente. O pessoal está aqui no chat. Eu estou recorrendo ao chat do outro lado, porque. E aí peço desculpa a vocês, Afronaldo. Sei que a nossa interação ficou prejudicada hoje. Mas a Sônia Maciel dizendo: verdade, Silvani, o tempo voou e nem nos demos conta. Ela ainda dizendo: muita força na caminhada, Thaís Basílio. A Vitória dizendo: Thaís, sou mãe solo de 3 e te digo, embora nunca seja fácil para nós, vale a pena lutar pelo doutorado, por ser nosso direito. Abração. E nos agradecendo, Vitória Regia, Sônia Maciel também. A pessoa no perfil, que está sempre aqui, eu não sei ainda o nome da pessoa, PSSA Mercantil Associado Limitado, dizendo: pensar africanamente é 1000. Estou instalando o aplicativo África, estou duplamente feliz. Penso que realmente precisamos ser autônomos e tudo criando uma sociedade preta com todas as oportunidades já. Vitória Regia, vida longa, EJA, como política verdadeiramente inclusiva. É o Paulo, do perfil PSSA Mercantil e Associados. Agradeço imensamente. Gente, é o seguinte, nós estamos encerrando nossa transmissão de hoje, e vamos encerrar mais uma vez com a performance do Milson Santos e da Luna, que eu ainda não lembrei, não consegui pesquisar ali o sobrenome. Mas tudo bem, a gente agradece tanto a ela como a ele pelo talento, pela generosidade, por compartilhar. Júlio, muito obrigada, equipe PA Afro toda, muito obrigada, professora Elisa, Thaís Basílio, Thaís Iroco, a casa é de vocês, voltem quando quiserem, quando puderem, propõem as pautas e nós teremos muito prazer em receber vocês de volta. E é isso, afronautas, cuidem-se muito bem, né? Só para lembrar, autocuidado e cuidado mútuo nos trouxeram até aqui. Fiquem bem, aguardo vocês na nossa próxima transmissão ao vivo. Até lá, e mais uma vez, muito obrigada. Peguei errado aqui, peraí. Peguei errado, peraí. Isso. Do sono, minha mente diz pra mim que meu sonho não é só meu, que não posso desistir. Me chamam de linda, e que meu cabelo black, que minha trança, que meu dread, que a cor da minha pele, que meu seio, que meu meio, que meu balançar, que minha bunda, que me amarra, e que eu sou gostosa, e que isso me basta. Basta? Aí eu sigo comendo calada tudo e toda humilhação, beliscão de patrãozinho, maridinho, capitão, lavando roupa, tomando porrada, trabalhando e dando na mão, pra me sentir um pouco mulher na hora do tesão, que nada. Sou guerreira, pensante, me cuido, me defendo, mudo o rumo da história na atitude por direito. Erro, acerto, leio, escrevo, liberto-me, desprendo, contesto, me imponho, me respeito, me respeite. A minha carne não é mais barata, tão pouco está à venda. Aí, irmã de luta, vem comigo, não se renda. O princípio do combate se dá na consciência. Valei-nos, Carolina Maria de Jesus, dai-nos inteligência. Nega preta, sua linda, te quisera dominar, mas teu sangue é real, nasceste pra reinar.
Quero todo o teu amor no peso da minha voz. África, mãe, matriz de todos nós. Quero toda a tua dor no peso da minha voz. Museu de Arte Negra, Novos Caminhos. É isso.